Se liga só nesse comentário aqui que a Priscila Queiroz fez. Conheci o seu canal há pouco e já estou maratonando. Parabéns, Priscila. E para os demais também façam o mesmo. Poderia falar sobre a resistência à insulina, o índice de Roma alto, como diminuir, se isso dificulta o emagrecimento? Obrigada. Que tema sensacional! Então, vamos nesse vídeo destrinchar o que é a síndrome metabólica, como que o aumento da circunferência abdominal tem correlação com o processo de diabetes, com esse contexto de resistência à insulina e pior desfecho no contexto cardiovascular. Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E assim como a Priscila fez com esse vídeo, o tema aqui vem de sugestões que vocês jogam nos comentários. Então já aproveita e deixa a sua sugestão. Se você pesquisou aqui no canal e ainda não achou o tema que você tem dúvida, que você tem curiosidade em aprender. Então vamos nessa, vamos aprender qual a correlação entre obesidade e resistência à insulina. Eu sempre gosto de fazer analogias aqui para ficar mais claro, mais palpável esse entendimento. Então imagina, Priscila, e você que está assistindo, que seu corpo é uma casa. Nessa casa você está gerindo uma obra que não acaba nunca, só acaba quando você morre. Mas nessa obra você tem constantes, danos e reparos. Danos e reparos. Você dá uma marretada, derruba um muro e você precisa reequilibrar aquilo. Para que você consiga reconstruir, você precisa ter uma oferta de substratos. Água, tijolo e cimento. Água é água, tijolo, proteína e o cimento é o carboidrato. Nessa sua obra existe um porteiro. Tem um porteiro na frente do seu condomínio que vai liberar a entrada ou não dos caminhões de cimento, desses caminhões de tijolos. O caminhão de cimento representa a quantidade de carboidrato que você está colocando ali na sua obra. Se você tem um excesso na oferta desses caminhões, e é o grande ponto aqui, que existe de correlação de obesidade com a resistência à insulina, hoje é muito fácil de a gente comer e comer alimentos com altas densidades calóricas, altas ofertas de carboidratos, principalmente processados e ultraprocessados, que significam o quê? Alimentos em maior volume e em pior qualidade. E aí você oferta muita coisa, então de maneira recorrente, esse seu porteiro ele fica sobrecarregado. Ele fica sobrecarregado e fica fazendo o quê? Pedindo ajuda. Um porteiro não é suficiente, então você precisa de 2. Só que você continua ofertando caminhões de cimento em excesso. E aí você precisa de 3, 4, 5. Então, de maneira contínua e recorrente, você está sobrecarregando o seu pâncreas a produzir cada vez mais insulina. A insulina não é o porteiro? Só que tem uma hora que a sua produção de porteiro, o seu pâncreas, pede arrego. Aí ele fala, ó, cansei, desisto. Vocês aí que estão trabalhando, que se virem. Aí o que acontece? Seu pâncreas reduz a produção. Os seus porteiros que estão em trabalho, eles não conseguem trabalhar de maneira tão eficiente quanto antes, e aí você começa a alterar o perfil de glicemia. Aquele porteiro que estava guiando a sinalização para onde esse saco de cimento seria direcionado, que é para ser juntado a água e jogar um tijolinho em cima do outro para você construir fibra muscular, agora ele vai direcionar esse cimento para um outro canto. Ele vai direcionar o cimento para um depósito. Você simplesmente vai armazenar aquele saco de cimento. Saco de cimento no nosso corpo armazenado vira célula de gordura. Então você aumenta o volume dos seus adipócitos, que são as células de gordura, além de ter um estímulo para aumento de número. E uma coisa interessante, uma vez aumentado o número desses adipócitos, eles não regridem. Então, para você que porventura tenha obesidade, essa doença é uma doença crônica. Então você precisa continuamente manter esse tratamento, porque senão vai ter o reganho de peso, que é o curso natural da doença. Então vamos lá. Os seus porteiros estão sobrecarregados, estão sinalizando para um aumento nesse depósito de energia, que será convertido em gordura. Gordura tem correlação com resistência da insulina. A gordura, ela piora ainda mais a resistência, porque agora
esses porteiros, eles vão ficar vigiando aqui a reserva de gordura e não mais sinalizando aquela entrada. Aí, meu filho, passou o boi, passou a boiada. Descompensa, descontrola tudo e as coisas vão se potencializando. Quanto mais reserva de gordura, pior será o cenário da resistência insulínica. E qual é esse contexto desse índice Roma? Além de avaliar a sua glicemia de jejum, a sua hemoglobina glicada, a gente precisa avaliar como estão os valores dos triglicerídeos, como estão esses valores dessa insulina de jejum. Porque uma insulina de jejum mais aumentada já sinaliza que esse pâncreas está começando a ficar sobrecarregado. E aí, a pergunta, que foi sensacional, o índice Roma alto atrapalha o emagrecimento? É uma relação de causa e consequência. Se você tem uma maior resistência à insulina, significa que o quê? Você está ofertando calorias, principalmente esses carboidratos, processados e ultraprocessados em excesso, e você não tem uma mesma proporção na queima dessa energia. E aí não é especificamente que o índice dificulta, mas o meio como você está gerindo, como você está conduzindo a sua obra, que está inadequado. Então, como é que a gente modifica esse cenário? Reduzindo esses estoques de gordura, de energia, consequentemente reduzindo essa resistência à insulina e melhorando o cenário no trabalho desses porteiros da sua obra. E aí, quando a gente junta essas doenças, elas não são unicamente isoladas não, vai uma puxando a outra. Quanto maior a circunferência abdominal, sinaliza que você tem um maior depósito de células de gordura, sinaliza que você tem uma correlação com resistência à insulina. Quanto maior a circunferência abdominal, maior a resistência para o músculo do seu coração, mais sobrecarregado ele está nesse trabalho constante, nesse trabalho basal dele. Então você tem uma correlação de obesidade, resistência insulínica, hipertensão, e a gente junta tudo isso com alterações da glicemia e alterações desses triglicerídeos, que vão ser um reflexo nessa oferta desses carboidratos. A gente junta tudo isso e a gente chama isso de síndrome metabólica, que é um contexto que sinaliza um estado de atenção, um estado inflamatório crônico que piora o desfecho cardiovascular. Aumenta risco de infarto, aumenta risco de AVC, aumenta risco de você causar um dano renal, consequentemente reduzindo essa sua expectativa de vida global. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse ou novos temas? Joga aqui nos comentários, vamos ter esse bate-papo que fica bem interessante. Não esquece de fazer a inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Você é uma pessoa mais curiosa, tem interesse em aprender um pouco mais? Aqui no Guia da Comunidade, toda quinta-feira, às 8 horas, a gente tem um encontro, tem um bate-papo sobre esses detalhes que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu vou deixar o link do artigo aqui na descrição e vamos pro próximo.